Olá, quando se fala dos gargalos da infraestrutura que comprometem o desenvolvimento do nosso país, a questão dos transportes é uma das primeiras a ser lembrada. E é justamente sobre esses desafios que nós vamos conversar agora com o senador Clésio Andrade. Ele que é suplente do senador Eliseu Rezende, falecido recentemente, só para lembrar os nossos telespectadores. E ele já chega à casa trazendo projetos justamente nesse setor do transporte, atendendo justamente a questões desse desafio, né, senador? É verdade. Vamos começar então a nossa conversa falando sobre um desses 3 projetos que nós vamos tratar agora, que é uma possibilidade de dar ao usuário dos carros uma conscientização maior da emissão dos gases poluentes. Não é isso, senador? Exatamente. Na realidade, o que nós estamos propondo no projeto, que é o PLS 32, seria registrar no certificado de propriedade de veículo quanto que aquele veículo lança na atmosfera de gases tóxicos, de CO2, por quilômetro rodado. Por que isso? Qual a importância disso? Primeiro, é que o proprietário do veículo vai ficar atento com relação a ter mais cuidado na aceleração. E segundo, quando ele for adquirir outro veículo, ele vai ficar atento também para o veículo que ele vai comprar e que seja menos poluente. E para a indústria automobilística também, será um incentivo para que ela cada vez mais produza veículos mais eficientes e com menos poluição lançada na nossa atmosfera. A gente já viu um exemplo semelhante com os eletrodomésticos, né, senador? Que quando começou esse esforço na contenção de desperdício de energia elétrica, os eletrodomésticos começaram a vir, então, com um selo informativo. Nós vamos nessa mesma linha no projeto, não é isso? A base é isso, é o registro no certificado de propriedade. É aquele que você anda com ele, que você apresenta ao policial, aquele que você detém o veículo e aquele que vai estar constantemente com o veículo. Após o registro, passa a ter uma consciência. Na realidade, esse fato de registrar é um início simbólico, porque ele gerará uma série de consequências, que é a discussão da sociedade. Porque a sociedade, em alguns momentos, ela precisa ter essas informações de que os veículos que poluem, o transporte é um dos poluidores, não tenha dúvida, e nós todos estamos atuando nisso. Existe um projeto Despoluir da CNT que preocupa com isso, mas esse projeto aqui no Senado também vai preocupar na consciência de toda a sociedade para que elas possam ficar atentas com o tipo de veículo que ela dirige e a poluição que aquele veículo provoca na atmosfera. Agora, o senhor também propõe uma desoneração de folha de pagamento das empresas que trabalham com transporte público. Isso pode significar transporte melhor e mais barato, não é? Sem dúvida. Na realidade, nós estamos apresentando a substituição da contribuição das empresas transportadoras urbanas de pagamento sobre a folha de pagamento para pagamento sobre o faturamento, equivalendo ao que é o setor agrícola hoje também, que é altamente empregador de mão de obra. Com isso, a base de estudo é o quê? Reduzir tarifa. Porque a redução de tarifa ocorre exatamente quando você desonera a planilha e desonera o sistema tarifário urbano. Isso já há um consenso entre os prefeitos de todas as capitais, já há uma vontade, há uma disposição também do governo federal de atuar no sentido de melhorar o custo das tarifas para que também, em função disso, a própria qualidade do transporte melhore para o usuário. Ainda falando dos projetos que o senhor apresenta, nós temos a questão do descanso do motorista, né, que seria uma atualização da CLT em relação ao regime de trabalho desse tipo de trabalhador? Isso é importante também. O outro PLS nós estamos apresentando, da qual dar condições para que o motorista e o transportador possa ter um acordo, dentro de acordo coletivo, um acordo entre o sindicato das empresas e sindicatos de trabalhadores, de forma que os horários de pico, ou seja, aqueles horários em que há grande circulação de ônibus para trazer as pessoas para o seu trabalho e o fim da tarde, o retorno para casa, possa ser legalizado de forma que o trabalhador possa ter 3 horas pela manhã e 3 horas à tarde. Com isso, beneficiando o usuário, que passa a ter realmente um atendimento melhor nesses horários de pico, com mais pessoas interessadas, beneficia também o próprio trabalhador que prefere durante o dia passar na casa dele com a família e pela manhã e pela tarde fazer esse percurso de 3 horas pela manhã e pela tarde, e com isso gerar um processo também de atualização da CLT, porque o transporte no país, no mundo todo, ainda é muito moderno, muito atual, e a CLT nossa é muito antiga, ela não viu esse momento, ela não conseguiu captar esse momento, porque ela data da década de 40, quando exatamente começou a crescer todos os transportes do país. Agora, senador, falando de desafios do transporte, né? As cidades brasileiras de médio porte, as de médio já enfrentam problemas de trânsito, congestionamento, dificuldades na hora do rush. Quando houve redução de IPI,
A gente ouviu também muitas críticas, por que reduzir IPI e estimular compras de carro, em vez das políticas públicas se dedicarem à melhoria e ampliação do transporte urbano. O senhor pode comentar essa crítica? Isso é fundamental. É importante que nós tenhamos consciência que todo mundo moderno, ele investiu fortemente em transporte de massa. Transporte de massa é o metrô, é o VLT, aquele que tem realmente a via bloqueada, de forma que a pessoa fique motivada. Porque tem usuário que precisa realmente do ônibus hoje, que é a opção que tem, mas que vai usar também o transporte de massa, e aquele do automóvel que vai optar pelo transporte de massa. Então, esse é um caminho que nós temos, sabemos que principalmente as 6 maiores cidades brasileiras precisam rapidamente, urgentemente investir em transporte.